Fala galera, aqui é o Dado, nome do programa Sprite Loop, procura lá no it.io e tem versão para Linux, Mac e Windows. Esse cara está criando, né? Esse desenvolvedor está criando o programa, até o momento é gratuito, existe exportadores do Krita para ele e do Photoshop para ele, se caso você precise, né? Para quem não sabe, esse tipo de programa ele faz animação por bones ou animação um pouco mais cutout. Você manda peças para o programa e em vez de animar frame a frame, você anima a interpolação dessas peças. O programa principal nessa categoria, o programa principal ainda é um programa chamado Spine, mas existe um chamado Spriter, que é bem conhecido. Antes tinha um chamado Dragon Bones, aí apareceu o Morro, que é uma ferramenta muito mais avançada, e o Blender, que também dá para fazer isso de alguma forma. Super complicado, né? Quer dizer, um pouquinho mais complicado deve ser no Blender, deve ter um plugin, um add-on para funcionar mais fácil, mas ainda assim não creio que seja tão fácil quanto essas ferramentas especializadas. E dá para fazer no Clip também. Tem vídeos aqui no canal mesmo e tutoriais que eu já escrevi para o site da Celsius que eu mostro como você pode fazer animação cutout no Clip Studio Paint. Mas o que é interessante nesse programa, na minha opinião, é que, primeiro, ele é dedicado para isso, ele parece que é simples, simplificado, pequenininho, né? Então é da hora ter programas que fazem uma coisa só e fazem bem feito. Então, ó, eu vou testar por um tempinho aqui, não é um tutorial, não vou ensinar a criar, porque eu acabei de baixar e vou testar aqui ao vivo. Eu abri ele, fechei e falei, vou gravar um vídeo, tá? Eu não sei onde é escrito isso e também não importa, né? A não ser que claramente for escrito com IA e tiver explícito ali, eu nem vou trazer esse tipo de vídeo, né, esse tipo de informação e tal, mesmo que o programa seja muito louco, mas esse aqui eu não sei, né? Vamos torcer que não. O que eu sei é que ele tem um runtime para uma engine chamada Defold, uma engine 2D muito conhecida aí, que você pode fazer coisas nele e salvar e meio que importar automaticamente dentro da engine, tá? O que eu vi até o momento é que você tem que importar o PNG, e essa foi a parte onde eu falei, acho que é melhor gravar um vídeo da minha experiência, né? E quando eu clico aqui, então, em criar, né, ó, se eu criar um novo PNG aqui na parte esquerda, eu não descobri como traz o PNG, né? Não vi ainda, até agora eu não consigo ver onde que é um botão que eu carrego um PNG aqui, porque aqui ele meio que cria um objeto vazio, né? Então eu vou assumir que não existe, por enquanto eu não descobri uma forma de fazer isso. Eu vou ter que arrastar o arquivo aqui para dentro. Então eu literalmente arrastei essa bolinha aqui para dentro, e aí sim ele criou também um objeto chamado ball, que é essa esfera vermelha. Vou fazer o clássico ball sim ball, que é um negócio que eu faço toda vez que eu quero testar um programa novo. E agora sim, agora eu sou cru no negócio e eu não sei como usar, mas deve ser muito simples. Aqui você roda o objeto, logicamente, aqui você escala, não. Aqui você faz o skew, né? Skew é meio que você dobra desse jeito e dobra assim, e aqui você escala, ok. E como escala não proporcional? Engraçado, não existe, por padrão, geralmente os programas deixam você escalar, né, só no X e no Y, aqui por padrão ele está travado, na verdade ele não está travado, deve ser o contrário, você deve travar aqui, e aí você escala, meio esquisito, né? Mas você entendeu, né? Ó. Você quer escalar só no X, no Y, na verdade? Você quer espichar para cima, você trava aqui e aí ele faz isso. Você quer espichar para os lados, você trava esse e aí ele faz isso. Gostei. Gostaria mais que fosse mais tradicional. Mas enfim, dá para zerar se eu colocar 1? Não, na verdade não é 1. Tem que voltar no... Ele pega o tamanho padrão ali, né? Então é 0.258 o tamanho do objeto. E aqui já dá uma deixa, né? Aqui na direita, dá uma deixa do que o programa consegue. O que eu sei é que esse programa não tem mesh, tá? Ele faz animação de objetos estáticos ali, duros, literalmente. Você só pode linkar uma peça com a outra, animar essas propriedades aqui que eu vou mostrar, mas você não tem uma malha que você pode deformar um objeto, como tem na versão paga da Spine, ou no Blender, ou no Movo, tá? Mas mesmo assim eu acho que é bem útil esse tipo de ferramenta, porque no Clip, mais uma vez, dá para fazer isso, só que tem umas coisinhas ali que eu não diria que eu
que o clipe fica legal para quem quer fazer um projeto grande. Para fazer uma animação ou outra dá, mas um projeto grande precisa de umas peculiaridades no clipe que podem atrasar um pouquinho o lado. O que eu estou vendo é que então você pode animar a posição do objeto, provavelmente, a rotação, a escala, o tint, né, que seria a cor do objeto, a opacidade, esse movimento aqui, que é o Skill. Olha que legal, o pivô provavelmente dá para arrumar. O pivô automaticamente você já mexe ele. Então eu coloco o pivô aqui, ele vai rotacionar a partir desse ponto, então é legal. Isso deve ser animado também, e provavelmente o flip, né, nas duas direções. Tá, vamos tentar fazer um bouncing ball. Os frames são 24 frames que está aqui, né, nessa linha. Se eu colocar 8, ele já reduz. Eu gostei da interface desse programa, por isso que eu achei interessante mostrar, porque a hora que eu vi o videozinho ali no site, eu falei, pô, a interface é bacana, né? Então vamos colocar 24 frames mesmo, 24 frames por segundo. Aqui você coloca um novo track de evento. Essa é a parte onde eu acho que dá para conversar com a default, que você pode criar, né, animação de idle, de tiro, de pulo aqui dentro, e aí por programação ele vai chamar essas animações. Aqui deve ser o play, né? Aqui você controla provavelmente não, isso aqui é o frame, o frame que está tocando aqui embaixo. Ok, isso aqui é para criar um frame. Aqui serve para copiar frames. Aqui é interpolação. Aqui é a sequência, né? Animation track. Isso aqui eu não sei o que é, por enquanto. New skin, duplicate skin, não sei, né? Mas é bem simples, não tem muito mais que isso. Tem agora esses menus aqui de variantes, que eu não sei o que é, e states, que mais uma vez deve ser para você falar, eu quero que nesse momento, quando a bola estiver aqui, aciona uma variável do tipo bola está no chão. E você pode já colocar essa variável aqui, e aí na programação já vai reconhecer. Então isso que é interessante, né? A priori é que ele é um programa simples. Tem um Move Tool aqui, tem um Onion Skin, que mostra, né, o frame anterior ou posterior. Mas vamos tentar, quer ver? Então a bola vai começar aqui em cima, no frame 0. Eu preciso criar um frame, imagino? Sim, preciso criar um frame, e aí fica azul. Então eu vou lá no frame 12, vamos colocar no frame aqui, 11, e coloco aqui. Se eu ligar o Onion Skin, eu consigo ver o frame anterior. Se eu clicar mais uma vez, dá para ver 3 frames para frente. Então isso eu posso ajudar para deixar reto. Se eu pegar esse frame aqui, dar um Ctrl C e vir aqui. Eu estou testando tipo como se eu fosse usar os programas normalmente, teclas de atalho, né? Ctrl C, Ctrl V. Quero ver se funciona o tipo de coisa que provavelmente eu já estou acostumado, tá? Ctrl C, Ctrl V, então funcionou. Ctrl X, Ctrl V, não funcionou. Então não é assim que funciona, mas pelo menos o Ctrl C, Ctrl V no frame funcionou. E o Ctrl Z, logicamente, também já funcionou. É padrão isso, né? Se eu dar um play, né? Funciona. Se eu apertar o espaço para dar um play, ok. Se eu apertar Shift espaço, como no Blender, não é a mesma coisa. Tá. Aqui isso é muito interessante, porque eu posso segurar o Shift e colocar aqui Stepped, e aí ele vai fazer. Talvez eu tenha que desligar o Onion Skin. Não, ele não fez o que eu... Vamos ver aqui, Stepped. Então dá para segurar o Shift. Tá. E geralmente, se eu for testar programas, né, para essa série, para esse tipo de vídeo, eu vou fazer nesse nível. Assim, eu gosto muito de programas que tenham uma interface quase autoexplicativa. Então essa vai ser a ideia. Então tá vendo que eu selecionei os frames, né? O que eu fiz aqui? Eu selecionei os frames que eu quis e coloquei essa interpolação Stepped, que literalmente tira interpolação. Isso aqui pode ser útil, por exemplo, para fazer pixel art. Animação de pixel art, geralmente você não coloca esse tipo de interpolação, porque a transição de um frame para outro é bem pequena. Você coloca easy in, easy out facinho, né? Easy in e easy out, desculpa, eu falei muito rápido, né? E tá, vamos ver. Então imaginar que essa é a animação da bola caindo. Aí a gente pode colocar um squash stretch clássico, só que é o squash stretch que o squash e stretch eu já não gostei, porque eu já sei que eu vou ter que mexer com aqueles valores aqui.
Se pegar aqui no canto da tela, você pode redimensionar o canvas. Não sei se isso é legal, mas está aqui a opção. Então, por exemplo, se nesse frame eu quisesse... Eu vou fazer assim, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, 2 frames anterior, né? Porque eu quero que a bola aqui fique reta, mas aqui ela deforme. E aí, como eu quero que ela deforme no X, eu vou travar o Y, e aí eu consigo fazer isso, né? E aí eu tenho que destravar. Essa parte é meio esquisita. Meio esquisito. E também é esquisito esse lance de poder redimensionar o canvas clicando aqui, porque geralmente eu uso o chão, né? O chão da tela, o final do canvas como chão. E agora eu meio que perdi. Eu sei que tem esse botão aqui, ó, Guide Frame. O que é isso? Center Guide. É uma guia, né? Eu posso mover essa guia? Se eu clicar aqui, eu posso mover a guia. Então talvez eu possa usar isso como uma referência para o chão. Vamos colocar então esse objeto aqui, né? Então a escala foi a única coisa até agora que me tirou um pouquinho... é ruim, né, de mexer. A escala foi a única coisa que até agora me deixou meio... porque ela me parece um pouco descomplicada. É complicada demais. Ctrl+C, venho aqui, Ctrl+V para a bola voltar, né? Se eu quiser espaçar esses frames, ok? Clicar, segurar e arrastar. Se eu quiser fazer aqui linear, beleza, né? Se eu quiser colocar um outro movimento aqui, eu deixar mais rápido, vou pegar nesse frame e aí eu tenho que travar o quê? Em X. Gostaria que fosse mais tradicional esse esquema de escalar, porque escalar, especialmente quando o programa não tem bones, você pode deixar o objeto mais mole, entre aspas, usando escala, né? Então ele tem uma coisa que eu diria que é diferente, que eu nunca vi um programa que deixa visível o skill, porque isso aqui é uma coisa que dá para usar para deixar um objeto um pouco mais orgânico, e ele tem assim na cara do gol esse parâmetro, esse modificador, só que o modificador mais tradicional ali de transformação, ele usa um jeito meio novo, né? Aqui a bola faz isso, e aí aqui ela já está esticando daqui até aqui. Beleza, vamos deixar subir um pouquinho para cima. Dá para mover com a seta? Dá para mover com a seta. Se eu segurar Shift, não fica um pouco mais rápido, parece? Sim. Com Shift fica mais rápido, com Alt nada, com Ctrl nada. Então se você segurar com Shift, ele dá uns intervalos maiores e com a setinha menores. Se eu clicar aqui na rotação, segurar e mexer a seta, acontece alguma coisa? Não, acontece nada, né? Beleza, vamos ver outras propriedades. Se eu pegar isso aqui e colocar um tint de azul, ele anima também, né? Então ele faz uma interpolação ali. Dá para fazer, por exemplo, quer ver? Posso fazer com que a bola, quando esteja aqui, né? Eu vou tintar ela de outra cor. Não tem como controlar o blend mode desse tint, colocar, por exemplo, overlay ou color dodge para fazer o objeto acender. Seria interessante. Então não vou ter como fazer isso. Mas vamos fazer com que a bola aqui fique escuro. E aí automaticamente ela vai. Os tracks são juntos, né? Eu creio que... Depois eu posso dar uma olhada. Vamos testar depois isso, né? Por exemplo, você viu que eu animei a opacidade, mas ele colocou a animação da opacidade na mesma trilha da animação de transformação. Então acaba criando keyframes juntos. Isso pode ser um pouquinho complicado, né? Por exemplo, qual que é o frame agora que controla a opacidade? Eu não sei, né? Tá vendo? Isso é meio esquisito. Geralmente nos programas, quando você clica aqui, expande um gráfico, a não ser que tenha, e eu não sei onde é.
né? Mas não parece que não, né? Mas quer ver? Deixa eu dar um Ctrl Z nessa função, só para mim ver um negócio. Tá. Onde que eu vi ali que dá para criar um... O que é um skin? Skin? Não, não é o que eu pensei. Onde eu vi ali que dá para criar um Event Track? Aqui. Ah, tá, não. Deve ser outra coisa. Eu pensei que aqui o Event Track seria criar uma trilha nova. Bem, por enquanto, então, acho que não tem um modo de criar trilhas diferentes. Aqui a cor do fundo, né? Não existe um modo, então, de criar trilhas diferentes para animar, o que deixa um pouquinho complicado, né, para quando você quer animar opacidade junto com a transformação e tal. Por enquanto eu não vi uma forma de fazer isso, tá? Quer ver? Eu vou dar uma pausa e vou trazer um personagem que tem 2 peças no mínimo só para ver como isso funcionaria. Antes, deixa eu mostrar rapidinho, né? Quando você clica aqui, então, em Export, você pode escolher Sprite Sheet, sequência de imagem, GIF. E Sprite Sheet é o que geralmente você usaria para um jogo, né? Que ele vai colocar as imagens separadas. E GIF, vai gerar um GIF e tal, tamanho, end frame, tudo tranquilo. Vou colocar o Export aqui só de teste. E depois a gente dá uma olhada. Vamos trazer algo que parece um personagem aqui. Ó, peguei essa personagem que eu lembro que quando eu estava testando o Morro, eu usei. Então eu joguei o sprite, né? Peguei as imagens e literalmente arrastei aqui para cá. E vou lembrar se eu sei montar essa personagem aqui de novo. Eu não vou fazer uma animação, lógico, mas só para ter uma ideia de como seria. Parece o Godot, tem uma vibezinha de Godot o programa, né? Isso aqui vem aqui em cima. Isso aqui é o rabinho que eu coloco lá atrás aqui. Movo o pivô. E aí eu movo o objeto por aqui. Legal, isso é bem fácil. Esse é o braço da esquerda. Vou colocar o pivô aqui. Então, quando eu falei ali, né, que o clipe dá para fazer isso, e é relativamente mais fácil porque você já está dentro do Clip Studio Paint e tal, mas a dificuldade do clipe é que, por exemplo, o pivô de animação, esse pivô que controla ali o ponto de origem de uma transformação, né, de um layer, de um bitmap, no clipe você tem que definir antes. Se você for usar animação por interpolação, você tem que definir antes de começar a animação, né, no frame 0, porque senão depois não dá, né? Então é uma coisinha que, se você precisa trocar durante a animação ou ajustar, não tem como fazer isso. Você tem que meio que tirar, converter a animação em animação de frame, etc e tal. Um pouquinho mais problemático. E tem todo um pouco esse workflow de se eu quero substituir uma imagem e tal. No tutorial eu até encontrei algumas soluções. Se não tiver no tutorial de vídeo lá no site da Celsys, você vê no tutorial escrito ali no site. Mas não é ideal para projetos grandes, né? Para projetos grandes eu acho que ferramentas como a Spine, o Spriter e o Morro, né, são mais indicados. Então, ó, essa parte aqui é tranquilo. Esse aqui eu não vou usar, eu acho que delete apaga. Não, delete não apaga, botão direito aqui. Como apaga? É a lixeirinha aqui. Ok. Faltou a arma, deixa eu trazer a arma dela. Tá aí a arma dela, que eu vou colocar o pivô aqui na mão. E a arma dela é embaixo da mão. Só que ao mesmo tempo, essa mão é embaixo da arma. E é isso aqui, eu giro para cá. Na verdade, não. Essa mão é na frente. Aí, isso aqui, aqui, tá. Ok. Esse negócio de redimensionar o canvas por aqui é meio esquisito. A perna dela não tá dando match, eu não sei porquê. Parece que tá num tamanho diferente. Acho que tava esquisito.
né? Então, vou colocar o pivô da perna dela aqui. A cintura dela, eu imagino, essa é a cintura? Não, essa é a arma. Essa é a cintura. Essa é a cintura, o pivô vai aqui. Tem uns efeitos visuais ali quando você seleciona um objeto. Isso é legal, quando tem feedback visual dentro do programa. A mão aqui, esse braço, né? Quando um objeto está dentro do outro, deve ter uma tecla, talvez tenha uma tecla de atalho para alternar entre um objeto. Se clicar aqui em Help, tem algumas coisas, né? Deve ter Move Select Parts, Rotate. Nossa, para escalar hoje a setinha. Não. Aqui, ó. Move Select Part Up, Down. H esconde. É, parece que não tem, né? Mas tem isso. Eu posso selecionar aqui com H e Shift H, Alt H, Ctrl H. Não. Então parece que não tem uma tecla de atalho. Mas enfim, então tá montado o personagem. Agora a pergunta é: como eu faço para criar hierarquia? Porque isso é muito importante. Por exemplo, eu quero que o braço siga o tronco. Então eu vou tentar o que eu tentaria normal, que é arrastar uma coisa em cima da outra. E não é isso. Então eu vou tentar selecionar os dois, botão direito e fazer alguma coisa. Também não é isso. Como deve criar hierarquia de peças? Aqui você pode criar variações, né? Tipo olho fechado, olho aberto e tal. Isso é legal. Agora, a hierarquia de peças, não tô vendo. Deveria ser alguma coisa aqui. Deveria ser alguma coisa aqui, bem fácil. Aqui, Parent Link, né? Aqui na direita. Link, aqui. Então tá aqui. Então se eu selecionar o braço e falar que o parente dele vai ser o torso, quando eu selecionar o torso, ok. Então só mudou. Geralmente a gente acha essas coisas perto aqui, mas tá aqui. Então isso aqui é a cabeça, o cabelo, hair, hair, liga com essa parte também. Ah, legal que você pode. Ah, interessante isso. Aqui, né, quando você linka, você pode falar que, eu quero que o cabelo que está linkado com a cabeça, eu quero que quando eu mexer na transparência do cabelo, também mude a transparência da. No caso, quando eu mexer na transparência da cabeça, vai refletir no cabelo. Então, meio que você pode linkar propriedades. E tem uma coisa chamada Smart Limb, requer mais ou menos, pelo menos um objeto tal. Então, por exemplo, se eu pegar o braço, que seria esse braço, que é o Arm R, e o Range R, eu consigo. Ok, já sei. Então eu tenho que pegar o braço, Arm, falar que o parente dele. Desculpa. Eu tenho que pegar a mão, falar que o parente dele é o braço. Ele pegou errado ali. Então vou pegar por aqui. Então se eu mover o braço. Não deu errado. Aqui é o braço. Acho que tem que tem que clicar no botão Update Link, ok. Então se eu pegar o braço agora e eu rotacionar é esse, move o coisa. E aí eu consigo usar o Smart Limb. O que é isso? Create. Olha só. Então aí, ó, né? Tem coisa, tem mesh, não é um mesh, provavelmente não é um mesh, mas ele consegue fazer uma transformação suave de partes. Pô, isso é muito louco, cara, né? Claro que talvez você pode controlar a influência. Quer dizer, eu até prefiro que seja simples assim, porque geralmente esses programas que tem mesh é super complicado mexer. Aqui usa um esquema totalmente diferente, depois tem que dar uma olhada. Mas olha só, tem como fazer uma coisa suave, né? Você pega, por exemplo, o que eu poderia fazer? A perna, né? A perna dela, que seria
A perna de cima. Qual que é a perna de cima? A perna de cima, qual que é o objeto? Waist, né? Então, assim, se eu ligar o... Deixa eu pensar aqui. O waist, eu falo que o parente dele, que é o pai dele, né? Da peça, vai ser o torso. E aí eu coloco o link. Então, se eu mover o torso, move a perna. E se eu criar um... E agora como é que eu passo? Tem que selecionar os dois? Não, não é selecionar os dois. Ah, não, agora não deu para criar, por que será? Espera aí, isso aqui está me confundindo. Aqui. Deixa eu dar um unlink. Ok, eu quero que o parente seja o torso. E dou um link. Bem, eu não sei, porque agora ele não apareceu a propriedade. Vamos tentar linkar esse braço com o torso. Será que só dá para usar um Smart Link? Smart Limb? Vamos tentar, por exemplo. Se eu pegar o torso, a perna, desculpa. Não, não dá. Requer ao mínimo um link child à parte. Ah, será que ele precisa algo do tipo, quer ver? Ó? A orelha, eu vou falar que o parentesco dela é o... É que o personagem ele tem o torso junto com a cabeça. Então a orelha é parente do torso. A orelha é parente do torso. Ok. Então se eu mover o torso, move... Não deu. A orelha é parente do torso. E aí eu tenho que clicar aqui. Link. Beleza. Então ela tá móvel. E aí o Smart Link aparece? Não aparece. Não saquei muito bem por que eu consegui fazer no braço e não aqui. Vamos linkar o rabo com o torso também. Talvez é porque o torso já tem coisas ligadas e aí por isso só funciona uma coisa só, né? Essa perna vai ser ligado com o waist. Eu acho que deve ser isso. O que está deslinkado? Essa orelha vai ser linkada com o torso. E o braço, que é o braço hand, não, é arm R, vai ser linkado com o torso também. Tudo vai no torso. Não deu. Arm R. É que eu esqueço de... Não basta selecionar aqui, você tem que selecionar e clicar aqui no link. Beleza, então o personagem está todo coisado, né? Mas eu não entendi por que agora eu não consigo mais usar o Smart Links. Aqui já consegui de novo, né? Se eu colocar Create, o que ele faz? Ele criou entre essas duas partes. Enfim, então não existe deformação por mesh, mas tem como selecionar um tipo de offset, né? Que cria essa sensação de suavidade, né? Quando você pega vários objetos selecionados. Vale a pena ficar de olho na ferramenta só por isso. E se eu for testar, se eu for fazer alguma coisa, né? Cadê o Axie está funcionando? Ok? Né? Então eu venho aqui, crio um frame, pego esse cara. Dá para fazer mais de uma hierarquia? Se eu pegar agora isso aqui, na verdade ele tem que linkar com o arm, o hand R. Não, o hand L arm. Isso liga com o L arm. L arm aqui. Então se eu pegar esse cara e mover... Opa, se eu pegar esse cara e mover, ele move o coisa. Né? Eu consigo fazer com que a mão, que ao mesmo tempo está linkado com o braço,
Eu consigo fazer ela ser linkada com isso? Eu acho que não, né? Não, não vai dar. Não faz sentido, né? Se eu colocar aqui com X, eu consigo mover a mão, mas aí não faz muito sentido. Aí porque ele perde o parentesco ali. Então vamos voltar. Bem, mas que eu ia testar? Pegar esse braço, mover para cá. Opa, perdeu o link. L-arm. Assim, esse tipo de animação, o complicado é isso, né? Porque você precisa montar todo o personagem antes para poder animar de fato. Mas depois que isso está feito, você tem uma liberdade grande para fazer vários movimentos com poucos assets, com pouca arte. Não gravou um frame? Ah, não gravou, eu fiz besteira. Vamos voltar aqui, colocar isso para cima. Dá para travar a seleção? Infelizmente, acho que não dá. Eu não gostaria de selecionar o tronco, por exemplo. Não existe, eu acho, uma opção para não selecionar ele. Pelo menos eu não estou vendo aqui nada do tipo Lock Selection para evitar selecionar isso. Por enquanto não tem. Também pode ser que, né, o cara ali continue a atualizar o programa. E o objeto mesmo... o problema é esse objeto aqui que está na frente. Então eu vou quebrar o rig um pouquinho só para eu poder selecionar e tirar ele da frente, para pegar aqui o machado, só para poder fazer... Não, não criou. Não criou keyframe. Eu tenho que criar um keyframe. Lógico, não existe auto keyframe, né? Eu pensei que automaticamente ele falaria que basta eu mover o objeto e o keyframe é criado, não é assim que funciona. A parte mais chata é isso, né? A sobreposição de peças faz com que você tenha que ficar lidando com a seleção, né? Porque um objeto pega o outro e tal. Não consegui fazer. Ok. Ok. Cada objeto tem a sua timeline aqui, agora que eu percebi, né? Então eu tenho que criar. Tem como selecionar tudo? Então tem, ó. Eu poderia ter no começo da animação, selecionar tudo e ter criado um keyframe. Venho aqui, crio um keyframe para cada coisa. Isso. Aí sim, depois de 70 anos, né, eu consigo manipular. Então, eu vou parando por aqui porque a ideia é só mostrar de uma forma bem prática, resumida, né, e o máximo de objetividade esses programas assim que eu descubro na internet e falo, pô, isso aqui é útil. Ou pelo menos pode ser útil em algum momento. Né? É um projeto interessante de ficar de olho e tal. E finalmente conseguir, né, animar. Se eu pegar esses frames aqui, dar um Ctrl C e jogar aqui em cima e dar um Ctrl V, eu tenho um começo de animação, né? Aí eu posso vir aqui, pegar o torso dela, posso fazer, sei lá, só de brincadeira, né? Claro que não vai ficar muito legal isso, mas quando ela faz isso, vira, quando ela faz isso. Não, ficou horrível. Não façam isso. Né? Bem, interessante, especialmente essa opção de Smart Limbs, mas o que eu não gostei é, primeiro, não tem uma opção de dar um link, de esconder o objeto de seleção, isso pode ser um pouco chato.
Segundo, não ter uma timeline, um gráfico que mostra as propriedades separadas, né? Opacidade separado de transformação. Isso dificulta, cria muito frame, né? Um em cima do outro. E não gostei do lance da transformação ser meio, por padrão, ela ser proporcional. Eu acho que se fosse até por padrão não proporcional à transformação, seria mais útil, né? Mas tá vendo, ó, eu animei o skill, a propriedade skill dessa parte do torso, e agora, se eu quiser copiar só isso, eu não sei como, né? Aí eu teria que vir aqui e jogar aqui, né? Pegar esse frame e jogar tipo aqui, né? Para fazer alguma coisa. Enfim, tá aí o programa. Interessantíssimo, né? Especialmente por ser de graça. Claro que precisa ainda, né, de um polimento ali, o cara deve estar fazendo o projeto, mas é um projeto de ficar de olho. Se ficar, né, um pouquinho mais avançado que isso, vale a pena. Às vezes é o tipo de programa que vale a pena até colocar grana, né, para ajudar que o desenvolvimento do negócio aconteça. Espero que útil, espero que no mínimo interessante aí para vocês. E por enquanto é isso aí.